Vamos falar agora do trabalho noturno. O que tem de interessante no trabalho noturno? Aquela regra geral que na área urbana é considerado noturno das 22 às 5, que tem adicional de 20% e que cada hora tem duração de 52 minutos e 30 segundos, isso é problema seu. Você vai para casa e esquenta a cabeça com isso lá. Você não precisa de professor para aprender isso. O que eu quero bater com vocês? Parágrafo 4º, parágrafo 5º do artigo 73, súmula 60. Antes da gente chegar lá nessa questão, eu queria bater um papo rápido com vocês sobre a diferença de duas terminologias. Eu queria falar com vocês a respeito da integração e da incorporação. Qual é a diferença entre os termos incorporação e integração? Preste atenção. A integração, toda parcela de natureza salarial integra o complexo remuneratório do empregado para todos os efeitos legais, ok? Vamos usar como exemplo aqui o adicional noturno. Eu fui contratado por R$1.000, R$1.000 é o meu salário e eu trabalho à noite, logo eu ganho R$200 de adicional noturno. Tá todo mundo junto aqui comigo? 20% de adicional noturno, ok? Esses R$200, esse 20% integra o meu salário para o cálculo das demais parcelas, para o cálculo do 13º, para o cálculo de uma hora extra, se for o caso, se eu fizer hora extra noturna, para o cálculo de férias, de todas as demais parcelas que levam em consideração o complexo remuneratório. O que é isso? Isso é integração. Eu brinco com os alunos que integrar é o famoso efeito dominó, ok? A parcela, quando ela integra, ela gera o efeito dominó, ela reflete em outras parcelas. Muito bem. E a incorporação? Nel, a incorporação é grudar para sempre. A gente tem um único exemplo simulado com relação à incorporação, que é a gratificação do cargo de confiança, súmula de número 372. A pessoa, quando exerce o cargo de confiança por 10 anos ou mais, haverá a integração, ainda que ela seja rebaixada, salvo se ela tiver sido rebaixada por justo motivo. Tá todo mundo junto até aqui? É o exemplo que a gente tem de incorporação. Os demais adicionais não incorporam, os demais adicionais apenas integram o contrato de trabalho, o complexo salarial, mais corretamente dito. Estamos juntos até aqui? Muito bem. A questão é a seguinte: o que é horário misto? É o parágrafo 4º. A gente sabe que é considerado noturno o trabalho realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Ô Nel, o que é trabalho misto? É aquele horário de trabalho, não estou falando aqui de hora extra. A pessoa passou do horário noturno e foi fazer hora extra. Não, eu estou falando da jornada normal, regular, de 8 horas diárias. Preste atenção, essa pessoa trabalha parte do horário no horário noturno e parte do horário no horário diurno. É o parágrafo 4º do artigo 73. Esse é o exemplo do horário misto. O que acontece quando uma pessoa trabalha em jornada mista? Quando a pessoa trabalha em jornada mista, eu pago o adicional e a redução da hora, 52 minutos e 30 segundos, apenas nas horas que estão compreendidas entre as 22 às 5, acompanharam ou não o raciocínio? Se você trabalha em horário misto, o que é dia paga dia e o que é noite paga noite, com a respectiva redução da hora para 52 minutos e 30 segundos. Estamos juntos até aqui? Outra questão muito importante é a relacionada à hora extra noturna, ok? Preste atenção, meu horário de trabalho é de 22 às 5 da manhã. Esse é o meu horário de trabalho. Só que o camarada que vem me render sempre atrasa. Vira e mexe, ele chega lá na empresa 7 da manhã, 7:30 da manhã. Vou te fazer algumas perguntas, prestem atenção. Eu trabalho de 22 às 5. Vira e mexe, eu fico até 7 da manhã. Primeira pergunta, de 5 da manhã às 7 da manhã, para CLT, é dia ou é noite? Para CLT é dia, é horário diurno, é noite das 22 às 5
e dia das 5 às 22. Só que nesse exemplo específico está havendo a prorrogação, o prolongamento da jornada noturna. Não é justo, vamos supor aqui que a hora dessa pessoa custe R$10. A hora noturna dela vai custar R$12. Acompanharam ou não o raciocínio? Então eu passei a noite inteira trabalhando e ganhando a hora a R$12. Agora que eu já tô lá, já passei uma água no cabelo, já botei a mochila nas costas, tô bom pra ir embora, o cara que vem me render não chega, o meu chefe vira e fala assim, vai ter que ficar aí até o cara aparecer, ok? Agora que eu tô ali exercendo essas horas extras, o que que acontece? Eu vou receber essa hora extra em cima de 10 ou em cima de 12? Em cima de 12 e ela vai custar no mínimo 18. É o parágrafo 5º do artigo 73 que fala do prolongamento, extrapolação da jornada, ok? Prorrogação da jornada, são todos termos sinônimos. Prolongamento, extrapolação, prorrogação da jornada. É o parágrafo 5º do 73 e também a súmula 60, inciso 2 do TST, que é onde a gente vai chegar aqui. Prestem atenção aqui comigo. Cumprida integralmente a jornada no período noturno, eu não cumpri a jornada toda no período noturno, eu trabalhei das 22 às 7, então eu peguei todo o período noturno, olha lá, e prorrogada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorrogadas, exegese do parágrafo 5º do artigo 73 da CLT, uma questão e tanto para cair na sua prova. Muito bem, preste atenção aqui comigo. O NEL, o camarada é frentista, trabalha à noite e vira e mexe e faz horas extras. Preste atenção, a gente sabe que não é possível cumular insalubridade com periculosidade. Não vem ao caso se concordamos ou não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, está na lei. Insalubridade com periculosidade não pode ser cumulado. Estamos juntos até aqui? A grande questão é a seguinte, e aí, Nel? O camarada que é frentista, pelo simples fato dele ser frentista, ele trabalha com inflamáveis ou explosivos, ele tem direito ao adicional de periculosidade, adicional esse que é de 30%. Eu te faço uma pergunta, à noite, quando ele bota lá a mão na bomba de gasolina, ele continua correndo o risco daquilo tudo ali explodir, não sobrar nem um cabelinho para contar a história, gente? Continua ou não continua? Então o trabalho dele, olha o raciocínio, o trabalho dele é primeiro perigoso, para depois ser perigoso e noturno. Tá todo mundo junto até aqui? Então vamos supor que a hora dele custe R$10. Em cima de R$10 eu jogo o adicional de 30% e essa hora vira 13. Em cima dessa hora de 13 é que eu jogo o adicional noturno de 20%. Acompanharam ou não o raciocínio? Tá, ok? Então o trabalho... Isso não é bis in idem, porque são adicionais distintos. A hora é primeira noturna, para depois ser noturna... Desculpa, a hora é primeira perigosa, para depois ser perigosa e noturna. E se esse cara fizer hora extra, gente? A hora vai ser perigosa, depois ela é perigosa e noturna, para depois ela ser perigosa, noturna e extra. Já caiu na CESP questão cumulando adicional. Então, bastante cuidado com essa questão. Muita inteligência do examinador, que numa mesma questão, ele engloba vários institutos. Acompanharam ou não o raciocínio? Ok? Então, bastante cuidado com essa questão. Os adicionais são sim cumuláveis. Eu não posso cumular insalubridade com periculosidade. Aí são outros 500. Ok? Agora, periculosidade, insalubridade, com hora extra, com adicional noturno, com adicional de transferência, com outros adicionais, problema nenhum. Deixa eu voltar aqui rapidinho na súmula 60, no inciso 1. O adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os efeitos legais. Gente, ele integra para cálculo de 13º, ele integra para cálculo de férias, ele integra para depósito de FGTS, para levar em consideração para depósito de FGTS, acompanharam ou não o raciocínio? Mas ele não incorpora. Súmula, deixa eu até voltar aqui mais um pouquinho, aqui ó, súmula 265 não me deixa mentir.
O TST, na súmula 265, ele mostra a preocupação com a medicina e segurança do trabalhador, com a saúde do empregado, questão de ergonomia. É uma alteração lícita eu tirar o camarada do horário noturno e jogá-lo no horário diurno. Acompanharam ou não o raciocínio? Só que quando eu faço isso, olha só, o camarada que só pensa no bolso, Nel, eu vou perder 20%, tá perdido. O TST tolera. Por quê? Aí entra em cena o inciso 1 da súmula 60, porque o adicional noturno integra, ele não incorpora. Acompanharam ou não o raciocínio? Muito bem. O objetivo que eu trouxe hoje, o adicional noturno para essa aula de revisão, foi justamente por conta dessa OJ de número 388. Acho sinceramente que ela tem chance de cair na sua prova e eu gostaria de bater um papo sobre ela com você. Ela fala a respeito do regime de 12 por 36. É um regime de escala 12 por 36. Então, deem uma olhadinha aqui, vão prestar bastante atenção, que essa questão tem sido comum, recorrente, tem súmula recente do TST falando a respeito do feriado, de quem trabalha em regime de 12 por 36. Então, eu acho que tem chance de vir a 388, e salvo engano, a do feriado é a 444. Eu não tenho certeza, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, mas eu acho que é 444 mesmo. Perfeito, 444. Então, na verdade, quem está fazendo aí a equiparação do material, coloque lá. Você tem que jogar o OJ 388 na 444. Ok? Eu gosto muito de estudar dessa forma. Você vai coligando os assuntos, que isso facilita a sua linha de raciocínio. Então, vem cá, preste atenção. A CLT não fala em trabalho de regime de 12 por 36. 1943, que a lei foi escrita, não se cogitava nesses tipos de escala. Estamos juntos até aqui? A CLT é omissa com relação ao regime de 12 por 36. O TST, porém, através de sua jurisprudência, tem tolerado, eu vou te dar uma dica aqui que você vai guardar isso. Ele tem tolerado cada vez mais a jornada de 12 por 36. E sabe qual é a fundamentação que tem vindo nos julgados para se tolerar essa fixação? Porque o camarada trabalha em regime de 12 por 36, depois ele entra na justiça pedindo 4 horas extras. Por quê? Porque ele trabalhou mais do que 8 horas diárias. Acompanharam ou não o raciocínio? E a saída que o TST tem encontrado para não dar essa, entre outras, não dá essa condenação em 4 horas extras diárias, é a seguinte, gente, está mais do que comprovado que o trânsito nas grandes cidades brasileiras não funciona. E para o TST, por questão de medicina, segurança do trabalhador, convívio social, convívio familiar, é preferível o empregado ficar 12 horas no trabalho e ficar um dia em casa, porque, gente, a gente sabe que é comum pessoas que gastam 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para ir embora para casa. Nessa brincadeira no dia, com 24 horas, a pessoa já perdeu 4 horas no trânsito. E é o horário mais idiota que tem, que você fica ali preso naquela situação, você não tem para onde fugir, ok? Concurseiro que é bom, que nessa hora tem que estar estudando, nessa hora tem que estar ali agarrado na Constituição, correndo atrás do seu prejuízo. Hoje está muito fácil, que tem tudo no celular. O pior é quando tem que ficar carregando o código realmente, que é complicado. Mas você que está aí nessa batalha de estudar até passar, não é estudar para passar e até passar, você que está nessa brincadeira, é nessa hora do trânsito que você tem que correr atrás desse prejuízo. Muito bem. Então o TST, um dos argumentos, e é um argumento que é válido e que a gente vai lembrar, é que é válida sim a jornada de 12 por 36, pensando justamente nessa questão de medicina e segurança, no contato familiar, na questão biológica do empregado, porque não é mole ficar sentado dentro de um ônibus durante 4 horas por dia. Então você trabalha 12 e folga 36. Essa escala também, como a própria súmula 444, ela pode vir prevista em lei, ok? A gente sabe que é muito comum para serviços de segurança, plantões em hospitais e etc e tal. Muito bem, ela vem prevista em lei e ela vem também chancelada pelo sindicato. Quando ela vem chancelada pelo sindicato, como é que é o nome dessa regra, gente? Acordo coletivo ou convenção coletiva. Estamos juntos até aqui? A questão é a seguinte, a OJ 388, ela fala da prorrogação das horas a partir das 5 da manhã. Prestem bastante atenção, deixa eu te dar exemplos com casos práticos que eu acho que isso vai facilitar a sua vida.
Eu trabalho em regime de 12 por 36. E eu trabalho da seguinte forma. Eu pego meia-noite e largo meio-dia. Acompanharam ou não o raciocínio? Nesse exemplo, onde eu pego a meia-noite e largo meio-dia, o que é dia, o que é noite? Nel, vai ser noite de meia-noite a 5 e dia de 5 a meio-dia. Acompanharam ou não o raciocínio? É a regra comum. O que a OJ complica um pouco a situação e vai ficar descomplicado porque vai cair no domingo? Preste bastante atenção. Eu trabalho de 21 às 9 da manhã. E aí? O que é dia, o que é noite? É dia de 21 às 22. O resto é tudo noite, inclusive de 5 da manhã às 9 da manhã. Acompanharam ou não o raciocínio? É a parte que eu grifei aqui, ó. O empregado submetido à jornada de 12 horas de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno. No primeiro exemplo, eu compreendi a totalidade do período noturno? Não, porque eu trabalhei de meia-noite a meio-dia. Faltou de 22 às 23, de 23 às 24. Estamos juntos até aqui? Muito bem. Agora, quando eu pego às 21 e largo às 9 da manhã, às 22 às 5 está compreendido nesse intervalo. Estamos juntos até aqui? Qual é a melhor escala nesse caso? 22 às 10. Porque 22 às 10 vai ser o quê, gente? Tudo noite. Concorda comigo? Porque de 22 às 5 já seria noite. De qualquer jeito. Agora vem a OJ e fala o seguinte, das 5 às 10 da manhã também vai ser noite, ok? Se o empregador for raciocinar, economicamente viável para ele é fixar de meia-noite a meio-dia, porque ele só vai pagar de meia-noite às 5, ok? Ele deve fixar de forma que não pegue todo o período noturno, porque isso beneficia o empregador. O problema é que o empregador já procura o advogado, já procura a justiça, quando a questão já está toda embolada, já está tudo errado. Ih, Nel, o cara já faz isso há 10 anos, agora senta e chora que vai ter que pagar. É mais ou menos esse o raciocínio, ok? Tá claro isso para vocês? Aproveitando a carona, a súmula 444. O que a súmula 444 fala? Preste atenção, eu trabalho em regime de 12 por 36, ok? Que é o famoso regime de plantão, escala. Estamos juntos até aqui? E quando o meu plantão cair num dia que for feriado, a súmula deixa claríssimo, 444, nesse caso vai ter que receber em dobro esse dia do feriado. Estamos juntos até aqui? Essa súmula 444 não veio aqui. A gente vai voltar a tocar na aula de hoje ainda a questão relacionada ao repouso semanal remunerado, porque tem um OJ que eu acho que tem grande chance de estar na sua prova no domingo. Agora, a gente começaria falando a respeito do túnel ininterrupto de revezamento. Estou voltando, peraí. Professora. Oi, meu amor. Duas. Com relação É isso. A questão que a senhora levantou do afastamento pelo TST, do pagamento das 4 horas extraordinárias, eu não entendi assim. Aí ele entende o afastamento com base em quê? Não, preste atenção. Então, deixa eu voltar. A pergunta do colega é o seguinte. A pessoa trabalha em regime de 12 por 36. Entra na justiça falando o seguinte, eu quero 4 horas extras, porque a Constituição fala que eu tenho que trabalhar 8 horas diárias, 44 semanais. Estamos juntos até aqui? Ele vem muitas vezes tentando derrubar uma cláusula de acordo coletivo, uma cláusula de convenção coletiva, porque se você leu a súmula 444, esse regime, ele não tem lei a respeito. Existem legislações esparsas, não tem lei não tem regra, desculpe, na CLT sobre regime de 12 por 36. Existem legislações esparsas que fixam essa jornada. Estamos juntos até aqui? Temos ainda o acordo da convenção. Muitas vezes, embora esteja na convenção, a pessoa entra na justiça querendo excluir a validade da convenção e ganhar 4 horinhas extras por dia, que não faz mal a ninguém. Tá todo mundo junto até aqui? É óbvio que esse raciocínio que eu passei para vocês da questão do trânsito, que o TST tem tolerado esse tipo de jornada, não é o único. Para dar a decisão, ele tem vários fundamentos. O primeiro fundamento é o seguinte, se você for analisar no mês, quem trabalha em regime de 12 por 36 trabalha menos que quem trabalha 8,44.
Então a primeira saída é essa. Você não atinge os 220. Tá todo mundo junto até aqui? Ok? Entre as argumentações que eu te falei, que era uma dica que eu ia te dar para você na hora da prova ficar inseguro, se pode ou não o regime de 12 por 36, alguns votos vêm no sentido, alguns acordos vêm no sentido que se tolera, principalmente em grandes centros, em virtude do tempo que se perde no trânsito. Então, a pessoa que trabalha 12 e folga 36, ela trabalhou 12 horas, mas ela fica em casa 1 dia e meio. 36 horas. Ou seja, se você for computar no mês, o deslocamento casa-trabalho e vice-versa é menor do que aquele que levanta todo dia de manhã 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho. Fechou o raciocínio? Ok? A gente vai parar por aqui e vamos voltar falando de túnel ininterrupto de revezamento. Ok?